Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar sobre a reforma administrativa no Brasil e o que realmente a proposta de emenda constitucional sobre esse tema poderá trazer ou se propõe a trazer para a nossa realidade. Hoje vamos tratar da reforma administrativa. Como sabem, há uma proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional, querendo resolver algumas questões que já são realmente muito antigas na realidade brasileira, que diz respeito à eficiência da administração pública. Lendo, contudo, a proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo ao Congresso no sentido de reformular a administração pública, verifiquei que na realidade o projeto ele tenta estabelecer modificações na relação entre os servidores públicos e o Estado, não dedicando a atenção necessária à própria máquina pública, no sentido de evitar sobreposição de órgãos públicos, gastos excessivos com órgãos públicos, depositando, portanto, toda a atenção no serviço público, querendo inclusive descartar, inviabilizar uma garantia importante para o Estado brasileiro, que é a estabilidade do servidor público. Ora, nós vivemos num Estado que tem características clientelistas e patrimonialistas, não parecendo razoável querer retirar dos servidores públicos uma garantia importante para que esses servidores públicos possam resistir a investidas não republicanas por parte de políticos, seja na esfera municipal, na esfera estadual e também na esfera federal. Essa reforma, que pelo menos vem se apresentando como reforma administrativa, ela deveria depositar atenção primordial no redimensionamento do papel do Estado, quer dizer, nos serviços públicos que são prestados pela União, pelos estados e pelos municípios, evitando que servidores públicos que prestam serviço em várias instituições e vários órgãos produzam seu trabalho de forma idêntica daqueles que são produzidos em outros órgãos, carregando, portanto, a máquina com excesso de servidores públicos. O ideal seria redimensionar toda a estrutura administrativa, criando órgãos com atribuições muito definidas, evitando órgãos que venham a se repetir, tanto na esfera federal, estadual, municipal ou entre elas. Isso, obviamente, economizaria muito num gasto com o pessoal. Por outro lado, essa reforma administrativa deveria estar centrada no elemento muito importante no século XXI, que é a digitalização de toda a máquina pública, de toda a estrutura administrativa, o que facilita, obviamente, o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Eu cito o exemplo da Estônia, que é um país do norte da Europa, que é um país muito novo, é um país que foi redimensionado na década de 90, se destacando da antiga União Soviética, que em um curto período de um país subdesenvolvido, ou de um território subdesenvolvido, se tornou um país efetivamente desenvolvido, simplesmente reformulando a máquina pública por meio de um grande processo de digitalização. Todos os serviços públicos são digitalizados, o que facilita, obviamente, a transparência, a fiscalização de todos esses serviços por todos os cidadãos, já que todos os serviços eles podem ser tranquilamente solicitados por meios digitais, algo que fica, portanto, devidamente registrado no sistema. Não há possibilidade dos gestores públicos atuarem no sentido de praticar corrupção, por exemplo. Esse tipo de mecanismo de digitalização de toda a máquina pública, de redimensionamento da máquina pública, no sentido de estabelecer que a máquina pública ela seja a mínima possível, mas ao mesmo tempo a eficiente, capaz de prestar os serviços necessários, atrai investimentos. Tanto que a Estônia ela tem sido um espaço procurado pelos grandes empreendedores, pelos grandes investidores, dada a segurança que ela garante àqueles que querem empreender, àqueles que querem investir, porque eles sabem que a máquina pública, que os servidores públicos são altamente fiscalizados, são efetivamente controlados e prestam necessariamente um serviço de boa qualidade, já que todo o sistema é digitalizado. Ora, num país como o Brasil, que é um país que adota o Estado Federal, quer dizer, várias instâncias governamentais, União,
estados e municípios, a digitalização de toda a máquina pública seria um passo extraordinário. Nós diminuiríamos muito os gastos que são efetuados por toda essa estrutura que se repete, que se sobrepõe. Ao mesmo tempo, nós evitaríamos, como acontece em larga medida nos municípios, mas acontece também no âmbito do Estado e da União, desvio de recursos por gestores públicos, por exemplo, recursos que são repassados para aplicação na educação, que muitas vezes não são direcionados adequadamente para aplicação no sistema escolar, para o pagamento correto dos professores, para a compra de equipamentos, de material didático e também de recursos tecnológicos para esses alunos. O mesmo acontece na área de saúde. Enfim, com o sistema completamente digitalizado, todos os equipamentos, todos os insumos, todos os remédios comprados para atender as demandas daquelas pessoas que procuram o sistema de saúde, estaria tudo sob controle, marcação de consultas, por exemplo. Isso tudo poderia ser feito de forma digital, evitando filas que são formadas pelas pessoas, principalmente aquelas mais carentes, para terem um atendimento de saúde. Então vejam, a reforma administrativa deveria estar preocupada com essas questões que dizem de respeito diretamente às demandas, às necessidades dos cidadãos, e não apenas mudar a relação do servidor público com o Estado. Vejam que propõe, inclusive, que os servidores eles sejam admitidos por mecanismos que não necessariamente o concurso público. Ora, essa regra não me parece republicana para a realidade do Brasil. Como eu volto a dizer, ainda possui uma cultura clientelista e patrimonialista. Nós devemos ter um mecanismo imparcial, impessoal de seleção desse pessoal, mas deveríamos pensar também em mecanismos de acompanhamento da qualidade desses servidores públicos, não somente por meio de ouvidorias, mas também estabelecendo que esses servidores poderiam passar por provas frequentes a cada 3, 4 ou 5 anos durante toda a sua carreira, de modo a que ele se mantivesse num serviço público, garantindo obviamente a sua estabilidade, preenchendo esses requisitos. Muito melhor que definitivamente eliminar essa condição de acesso ao serviço público, o que pode acabar privilegiando as pessoas mais próximas daqueles gestores ou daquele que decide ou que recruta esses profissionais. Então, a modernização do Estado brasileiro ela não passa apenas pelo recrutamento de bons servidores, isso é absolutamente essencial. Não por uma boa remuneração que deve ser conferida aos servidores, isso é absolutamente essencial porque o servidor precisa se sentir estimulado a prestar um bom serviço, mas passa também pelo redimensionamento da máquina, evitar a sobreposição, evitar a criação de cargos públicos apenas para atender interesses paroquiais e que os órgãos públicos eles possuam, ofereçam mecanismos efetivos de fiscalização dos serviços prestados. Isso só pode se dar hoje, no século XXI, por meio da digitalização de todo o sistema. Essa era uma discussão que eu queria apresentar para os senhores, para uma reflexão. Eu peço a vocês que gostaram das colocações, que curtam o nosso canal, apresentem sugestões e ideias. Muito obrigado pela atenção.